Boa noite, meu nome é Daniela Lira, eu sou do curso de Educação Física da Faculdade de São Francisco da Paraíba e eu vou iniciar falando sobre a reforma psiquiátrica brasileira. O processo de reforma psiquiátrica no Brasil teve seu início ao final da década de 70, logo ao fim do período da ditadura militar brasileira, em favor da mudança dos modelos de atenção e gestão às práticas de saúde, da defesa da saúde coletiva e do protagonismo dos trabalhadores e usuários dos serviços de saúde nos processos de gestão e produção de novas formas de cuidado. Embora contemporâneo de reforma sanitária, o processo de reforma psiquiátrica brasileira tem uma história própria, inscrita num contexto internacional de mudanças pela superação da violência manicomial. E eu também irei falar sobre Franco Basaglia. Então, a reforma psiquiátrica tornou-se processo político e social complexo. A reforma psiquiátrica no Brasil, instituições e forças de diferentes origens e que incidem em territórios diversos nos governos federal, estadual e municipal, nas universidades, no mercado de serviço de saúde, nos conselhos profissionais, nas associações de pessoas com transtornos mentais e de seus familiares, nos movimentos sociais e nos territórios de imaginário social e da opinião pública. Franco Basaglia, ele era um crítico da psiquiatria tradicional e da forma como operavam os hospícios. Basaglia revolucionou o tratamento psiquiátrico, desenvolvendo uma abordagem de reinserção territorial e cultural do paciente na comunidade, em vez de isolá-la num manicômio à base de fortes medicações, vigilância interrupta, choques elétricos e camisas de força. Com o passar dos anos, o fechar do hospital psiquiátrico, optando gradualmente pela abertura de novos centros terapêuticos territoriais, como os concebidos por Basaglia. Franco Basaglia era médico e psiquiatra e foi o precursor dos movimentos da reforma psiquiátrica, conhecido como psiquiatria democrática. Nasceu no ano de 1924 em Veneza, na Itália, e faleceu em 1980. A crítica do asilo, as condições dos manicômios e a mercantilização da loucura. O tratamento ao doente mental incluía medidas físicas, como duchas, como banhos frios, chicotadas, máquinas giratórias e sangrias. Aos poucos, com o avanço das teorias organicistas, o que era considerado como doença moral passa a ser compreendido também como uma doença orgânica. No final dos anos 70, em plena ditadura militar, começaram as denúncias de violência e abandono de pacientes internados em hospitais psiquiátricos, dando o exemplo do manicômio de Barbacena e também da família Andrada, dominada pela família Andrada até hoje. Barbacena tinha a ambição de ser a capital de Minas Gerais. O desejo foi frustrado e a cidade teve que se contentar com o manicômio, criado em 1903. Em vez de ditar os rumos da política local, como pretendia, ficaria marcado pelo que o jornalista mineira Daniela Arbex chamou de Holocausto Brasileiro, termo que dá título ao seu livro sobre o hospício, o maior do Brasil. Então, as condições dessas instituições manicomiais eram precárias. A maioria dos pacientes não tinham um diagnóstico de doença mental, como loucura. As denúncias graves feitas eram de maus tratos, morte por doenças evitáveis,
por doenças que podiam ser evitadas também com isolamento, com agressões, com sedação química excessiva, como o manicômio de Barbacena, que foi palco de maus tratos, torturas e mortes. As pessoas que iam para Barbacena, quando chegavam, já eram desumanizadas. Passavam por banhos de desinfecção, tinham a cabeça raspada, eram uniformizadas. A causa de muitas das 60 mil mortes que ocorreram no local era o tratamento com choques elétricos, ministrados sem nenhuma prescrição médica. Também, em 1979, Basaglia ele visitou o Hospital Colônia na cidade de Barbacena, tendo comparado aos campos de concentração nazistas de Adolf Hitler. Ambulatórios e conceitos. No dia 6 de abril de 2001, o então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, sancionou a lei que representou um divisor de águas no tratamento de brasileiros que sofrem com distúrbios, doenças e transtornos mentais. Foi a reforma psiquiátrica de 2001, que teve como marca registrada o fechamento gradual de manicômios e hospícios que proliferavam país afora. A lei antimanicomial, que promoveu a reforma, tem como diretriz principal a internação do paciente somente se o tratamento fora do hospital se mostrar ineficaz. Então, em substituições aos hospitais psiquiátricos, o Ministério da Saúde ele determinou em 2002 a criação dos Centros de Atenção Psicossocial, como o CAPS, em todo o país. Então, o que seria o CAPS e qual a sua função? Os CAPS são espaços para o acolhimento de pacientes com transtornos mentais em tratamento não hospitalar. O papel do CAPS é de promover, a partir da prestação de serviços da saúde mental e do acompanhamento social, o desenvolvimento da autonomia e da cidadania dos usuários, reintegrando a sua vida social, a sua convivência familiar. Também foi implantado o primeiro centro de atenção psicossocial do país, o CAPS, o São Luís Rocha Cerqueira, em São Paulo. Concretização da Política Nacional de Saúde Mental, Sustentabilidade e Intersetorialidade. Terceira Conferência de Saúde Nacional, Políticas do Ministério da Saúde para usuários de álcool e droga. Então, a terceira Conferência Nacional de Saúde será o exame geral da situação sanitária nacional e a aprovação de programas de saúde. Já as políticas do Ministério de Saúde para usuários de álcool e drogas seria proporcionar tratamento na atenção primária, como garantir acesso a medicamentos, garantir atenção na comunidade, como fornecer educação em saúde para a população e envolver comunidades, familiares e usuários.